Olá, vamos começar mais uma aula de Direito Tributário e hoje vamos falar dos princípios constitucionais tributários. Temos aí o assunto que é muito importante, sempre cai na OAB como forma de perguntas objetivas e também subjetivas na segunda fase e também em concursos públicos. E hoje, dando continuidade aos princípios constitucionais tributários, nós estamos aí para falar de mais 7 princípios importantes. Hoje vamos começar falando do princípio da ilimitabilidade do tráfego de pessoas ou bens. Artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal. Então a Carta Magna, ela prevê que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado, é proibido à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens. Essa é a regra. Por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Bom, essa é a questão jurídica do princípio constitucional tributário. Aqui trata-se de um princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, que tem inspiração no artigo 5º, inciso 15. Certo? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, é uma regra do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que inspira o artigo 150 em seu inciso 5 aqui com o princípio constitucional tributário, o princípio da ilimitabilidade do tráfico de pessoas ou bens. O que isso significa, esse princípio? Proibido cobrar tributo pelo simples trânsito intermunicipal ou interestadual de pessoas ou bens. Na verdade, aqui nós temos um princípio em que é importante esclarecer que essa regra não impede a cobrança de impostos sobre a circulação econômica, que é diferente da circulação da liberdade de ir e vir de pessoas e coisas. A questão é circulação econômica. Então, quando nós estamos falando de liberdade de ir e vir, é uma coisa, atos da vida civil. Quando nós estamos falando de circulação de riqueza, onde existe compra e venda, nós estamos falando de uma liberdade que tem que atender aqui as questões, que não impede a cobrança de impostos sobre a circulação econômica dessas operações interestaduais e intermunicipais. É nesse sentido. O que ela proíbe é a instituição do tributo em cuja hipótese de incidência seja o elemento essencial à transposição, o tráfego de fronteira interestadual e intermunicipal. A regra aqui, gente, imuniza a circulação territorial. Ninguém pode ser cobrado de tributo na questão de ir e vir, de circulação territorial. Mas não imuniza esse princípio a circulação econômica. Na compra e venda, existirão os impostos, IPI, ICMS, nas realizações negociais. Estamos falando de negócio jurídico. E aí tem todos os efeitos do fato gerador tributário, que não impede a tributação na circulação econômica. E ainda vou além. No inciso 5 tem lá descrito, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O que quis dizer? Que mesmo na liberdade de ir e vir, pode-se cobrar pedágio, e pedágio é cobrado para a utilização de vias conservadas pelo poder público. E aí retira qualquer dúvida que venha a termos no sentido do pedágio. O pedágio limita a liberdade de ir e vir, mas a Constituição diz, ressalvados o pedágio. Então, é proibido, mas ressalvada é a exceção. Então, os pedágios existem de forma legal e são instrumentalizados por meio de contratos administrativos. Hoje em dia, a grande maioria das estradas são em concessão de serviço público, e essas concessões de serviço público demandam o quê? Uma empresa privada que vai cobrar o pedágio na forma de tarifa. Se o pedágio ainda é de responsabilidade do Estado, aí se cobra a taxa. Mas a maioria é tarifa, porque são empresas concessionárias. E a Constituição, no artigo 150, inciso 5, é bem clara. Exceção, ressalvados os pedágios para a utilização de vias conservadas pelo poder público, ou pelas empresas que estão exercendo um contrato administrativo, tem um munus público de
ter esse dever de conservar aí, conforme o contrato administrativo, as vias públicas, as rodovias, no caso em específico, por isso que se cobra o pedágio na forma de tarifa. Aí está a importante situação do artigo 150, inciso 5, que é o princípio aí da ilimitabilidade do tráfico de pessoas e bens, mas tem aí as exceções, que é a circulação de riqueza, IPI e ICMS, tem que pagar o tributo, e mais uma exceção é justamente a questão do pedágio, tá? Se cobra a tarifa às empresas privadas que estão na concessão do serviço público por meio de contratos administrativos. Passando para o próximo princípio, o princípio da uniformidade geográfica, artigo 151, inciso 1. Diz lá, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado ou Distrito, Federal ou Município, indeterminado de outro ente. Admitida a concessão de incentivos fiscais, admitido o quê? Benefícios fiscais, destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, esse princípio constitucional, ele significa o quê? Que os tributos federais devem ser uniformes em toda a extensão do território nacional. Então, veja só, é proibido, é vedado. Existe a diferenciação da tributação por critérios meramente geográficos. Tem uma aplicação, então, nos impostos federais. Porque a União é que vai ter a maior questão aí, porque até o caput está descrito isso. É vedado à União, então se aplica à União, aos impostos federais, tá? Então nós estamos falando que geograficamente os impostos devem ser cobrados de forma igual, com isonomia, com uniformidade geográfica. Então um exemplo, imposto de importação, ele é federal, o veículo veio da China, da Alemanha, de outro país que seja. Não se admite diferenciação de alíquota do imposto de importação. Se entrou no porto em Recife, no Rio, em Santos, em Paranaguá, não importa o porto que entre o veículo importado, a alíquota será a mesma, princípio da uniformidade geográfica. Então, isso significa que nós temos que seguir essa questão, senão vai gerar o quê? Lide tributária, processo tributário. Exceção, que a própria lei diz, no artigo 151, inciso 1, são os benefícios fiscais, os incentivos fiscais, desde que destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento econômico, socioeconômico, entre as diferentes regiões do país. Então, uma lei que venha e crie, né, um incentivo fiscal, uma alíquota zero, uma diminuição de alíquota, é exceção ao princípio da uniformidade geográfica, justamente para permitir o quê? Desenvolvimento entre regiões. Então, pode-se ter, né, uma questão de redução de carga tributária para fazer esse equilíbrio, essa isonomia tributária e desenvolver as regiões que são diferentes, com certeza, economicamente. O Sudeste é muito mais rico que o Norte. Então, nós temos aí essas questões que podem existir de benefícios fiscais e aí a uniformidade geográfica, por exceção, permitir esses incentivos fiscais. Outra questão de princípio constitucional tributário é o princípio da não discriminação em razão da procedência e destino dos bens ou serviços. Então, significa o quê? No artigo 152, que é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Olha aí. União não está aqui. Estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Então é proibido que eles alterem, né, essa regra. É proibido. O artigo 100. Quem são eles? Estados, Federal, Distrito Federal e municípios. Então os estados não podem cobrar um IPVA mais caro de veículos importados do que cobrado nos veículos nacionais. Então, temos lá, por exemplo, na lei paulista do IPVA, os 4%, independentemente se o carro é flex, importado ou nacional. Não há discriminação dessa procedência. Se o carro vem de fora, é importado, vai ter que pagar o IPVA como se fosse um carro nacional. As regras, elas valem para os carros nacionais ou para os carros importados. E isso também se aplica a qualquer bem de consumo que é importado. A mesma alíquota vai ser aplicada a um bem que é importado com relação ao ICMS em relação aos bens nacionais. É proibida a não discriminação aí de procedência, né, do destino do bem e serviços. Então, isso significa que, além da proibição constitucional, essa proibição, ela estabelece a questão em razão de sua origem, ok? E isso é muito importante. O Pacto Federativo é respeitado, né? O Pacto Federativo é respeitado e proíbe aí que os entes federativos locais se discriminem entre si,
né? Esse é o princípio da uniformidade geográfica, prevê aí a questão de ser a mesma alíquota, não importa, né? Entre os estados, né? Existe a diferença de alíquotas sobre o ICMS, sobre o IPVA, mas o que é vedado é como será a procedência. Então, quando se vem de fora, vai ser o mesmo tratamento. Então, com relação aos bens importados, aí, destino de bens ou serviços importados tem o mesmo tratamento dos bens nacionais. É nesse sentido o princípio da não discriminação em razão da procedência ou destino dos bens ou serviços. E temos o princípio da proporcionalidade, que está no artigo 153, parágrafo 2º, aplicado ao imposto de renda, que são os critérios aí de faixas, né, de tributação, conforme a riqueza que é oferida. Então, temos lá que todos podemos universalmente conquistar riquezas através de nossas atividades, e aí vai se ter a questão da capacidade contributiva, que cada um vai pagar proporcionalmente a sua riqueza que foi oferida. Então, tem uma aplicação direta com o imposto de renda. A proporcionalidade, ela tem aí um ponto de equilíbrio. Quem auferiu mais renda pagará mais alíquota, 27,5% no caso do imposto de renda. No caso de quem auferiu menos riqueza, terá uma alíquota menor, 7,5%, 15%, 22%, ou até isenção para quem tem uma riqueza menor que R$ 1.903. Então, é o princípio da proporcionalidade, que não permite excessos, funciona como controle de atos estatais, com a inclusão, a manutenção desses atos dentro do limite da lei e adequado aos seus fins. Então, essa é a questão do princípio da proporcionalidade. Tá? Temos o princípio da seletividade, que também é um princípio muito importante constitucional tributário, que está no artigo 153, parágrafo 3º, compete à União instituir impostos, no caso, aí nós estamos falando do IPI, que será seletivo em função da essencialidade do produto. Então, o IPI, quanto mais importante é o produto industrializado, menor será a alíquota. É conforme a sua essência, a sua função perante a sociedade. Se for mais importante, menor a alíquota. Se for um supérfluo, menos importante, maior será a alíquota. Então, IPI sobre brinquedos, fumo, sobre bebidas, será maior a alíquota de IPI do que sobre os produtos da cesta básica, que são essenciais. Essa é a regra. Será seletivo no IPI a função da essencialidade do produto. Artigo 153, parágrafo 3º. E também tem aplicação o princípio da seletividade no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, que diz lá a regra para o quem? Para o ICMS. Poderá ser seletivo o ICMS. Olha a diferença. No IPI será seletivo. No ICMS poderá ser. Então não é um dever, não é impositivo. Poderá, vai depender de cada estado. Poderá ser seletivo o ICMS, que é um imposto estadual, em função da essencialidade das mercadorias. E aí nós temos uma explicação com relação ao ICMS. Por que energia elétrica, que é essencial, a alíquota é 25%, que é a maior possível? Porque a regra permite, poderá ser seletivo. E aí o Estado vem e tributa a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, a energia elétrica, com uma alíquota maior, mesmo ele sendo essencial, em razão dessa questão da hermenêutica. Ele interpreta que poderá ser seletivo o ICMS. É uma questão, né, que ao saber sobre essa questão de direito, nos traz até um enjoo, né, uma ânsia, né, mas é uma questão que o legislador colocou isso em 1988 e a sociedade não discute isso, essa alteração, porque a regra do IPI será seletivo e do ICMS poderá ser seletivo. Os legisladores seguem o poderá ser, que não é um dever, é um poder-dever, vai depender da vontade do legislador. E no caso da energia elétrica, nós temos aí no estado de São Paulo, por exemplo, o ICMS sendo 25%, mesmo a energia elétrica sendo essencial. Então, cabe aí você, como cidadão, como contribuinte, lutar em coletivo pela reforma do artigo 155, parágrafo 2º, quanto à questão de poderá ser seletivo e será seletivo o texto, como é do IPI. Enquanto não houver a conscientização de nós, alunos, estudantes, operadores de direito, pelos nossos direitos e pela legislação que foi construída em 1988 de forma a violar, inclusive, a isonomia tributária entre dois tributos que têm princípio da seletividade, nós vamos continuar sendo tributados de forma injusta, certo? Por que injusta? Porque um tributo tem lá a seletividade, e o outro tem a mesma característica, mas poderá ser. E isso demanda o quê? O texto constitucional. Não é que está errado, não. Aí cabe uma reflexão, uma luta para igualar os dois, porque os dois têm a mesma essência, que é a seletividade.
Essa é a questão, gente. IPI e ICMS possuem a seletividade. O princípio da seletividade deve ser o quê? Aplicado ao IPI e ao ICMS, só que pelo texto de lei poderá ser seletivo com relação ao ICMS. Então, falta essa conscientização. Nós aí, como estudantes, operadores de direito, precisamos levar essa questão à frente, porque os produtos supérfluos é que devem ter uma alíquota maior. A energia elétrica é um produto essencial, ok? Temos que levar adiante essa questão e esse estudo. Vale, por enquanto, que poderá ser seletivo ICMS, conforme o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição. Então, temos que seguir o poderá ser seletivo para o ICMS. E entender que as alíquotas aí para o ICMS, o produto supérfluo, vai ter uma alíquota que pode ser igual, né, à alíquota de um produto essencial como a energia elétrica. Fica aí o recado. O princípio da não cumulatividade é o princípio em que na cadeia da produção é aplicado ao IPI ou ICMS também, somente aos dois. Então são princípios aí que o imposto, o ICMS e o IPI não serão cumulativos na cadeia da produção. Então sai, né, um valor da nota fiscal, já paga o IPI e o ICMS, o industrial, o comerciante, e o valor que vai se pagar na cadeia da produção, sempre da nota de saída dos produtos, será a diferença. Então, vai ser sobre o lucro. Então, um exemplo é, né, que a característica aqui só é aplicável aos tributos indiretos, IPI e ICMS, ok? Significa que a tributação não poderá ser cumulativa. Então, não poderá ser cumulativa, tem o direito de abater o imposto a ser pago na operação subsequente, na cadeia da produção. Então, vai se ter, subsequentemente, um abatimento na nota fiscal. Então, se o industrial vendeu o produto por R$1 e recolheu 10% de IPI, ele pagou 10 centavos. Aí o comerciante vai e vende por R$2. Ele tem que pagar os mesmos 10%, percebe? Ele vai ter que pagar os mesmos 10%. Ele terá que pagar 20 centavos? Não, porque 10 já foi recolhido. Ele só vai pagar a diferença do quê? Que é o seu lucro, 10 centavos. E assim, consequentemente, quem paga tudo é o consumidor. Nós vamos pagar indiretamente o valor cheio. Por isso que o tributo para nós é indireto. É direto para quem vende. Quem comercializa o IPI, quem comercializa o produto industrial, que tem o IPI, quem comercializa a mercadoria, que tem ICMS. Mas para nós o tributo será indireto, nós não vamos nem sentir, né? Quando comemos lá a coxinha, essa coxinha desce, né? Aí tem o azedinho do ICMS, tem o azedinho do ICMS que você está pagando indiretamente e você nem sente isso. Mas o industrial, o comerciante, paga só a diferença, que é a não cumulatividade nas operações que envolvem a cadeia da produção com relação ao IPI e ICMS. Regra do artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2, e também do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, ok? Então é importante aí o princípio da não cumulatividade. E para encerrar a nossa aula de princípios constitucionais tributários, princípio da progressividade. O princípio da progressividade é aplicado ao IPTU progressivo, ao imposto de renda, ao ITR e também ao INSS, com relação à contribuição do INSS. Então temos aí 4 situações, tá? 4 situações, ou assim, né? 4 situações. Aplica-se no IPTU progressivo. No IPTU progressivo, nós temos lá, artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, o que é? IPTU progressivo. O IPTU progressivo, ele se aplica com base na função social da propriedade. A função social da propriedade está no artigo 5º, inciso 22 da Constituição, a função essencial da propriedade, é função social da propriedade. E essa função social da propriedade, ela vai ter efeitos aonde? Na política urbana, no meio ambiente das cidades, artigo 182, parágrafo 4º. Então, se a propriedade não está atendendo os fins conforme o plano diretor da cidade, lei municipal, ela não cumpre a função socioambiental da cidade. E aí pode se aplicar, se houver lei que permita dentro do município o IPTU progressivo. Então é uma regra que é conjugada entre o artigo 156, parágrafo 1º da Constituição, artigo 5º, inciso 22 e artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição. Tem um texto aí que eu coloco, que é importante, eu já produzi também, e ele foi publicado aí na USP. Então é importante aí dar uma olhada, né, no texto do professor que saiu publicado na USP.
com relação ao meio ambiente urbano e o IPTU progressivo, né? Que é a qualidade de vida nas cidades por meio de instrumentos jurídicos de gestão pública urbana, ok? Temos aí o texto que saiu na revista da USP de autoria do professor, juntamente com o seu próprio professor no mestrado. Então temos lá essa questão. Também se aplica ao imposto de renda, a progressividade, né, das faixas, né? Nós temos lá essa questão que é muito importante, né? 7,5%, 15%, 22% são as alíquotas. Elas vão também ter esse princípio da progressividade conforme o contribuinte ofere mais renda. E tem também a questão que envolve a tabela do INSS, né? Então 8%, 9% e 11% conforme o que ganha mais, né? Então vai ter que pagar mais contribuição do INSS progressivamente. E o ITR também é assim, é progressivo. Paga-se mais alíquota se você tem um grau de utilização menor na sua área rural. Então, quanto mais você utilizar a sua área rural, maior vai ser o grau de utilização. Então, vai ser menor a aplicação de alíquota, obviamente, progressivamente, né, vai se diminuir e não aumentar. Então, temos também o efeito do princípio da progressividade lá na Lei 9393 de 1996, que é a lei do ITR, né, no Brasil, no artigo 11, sua tabela, o grau de utilização da área rural. Quanto mais eu utilizo, mais eu faço plantações, utilizo construções, utilizo questões que envolvem colheita, plantação, né, pastagens, menos será a alíquota, porque o valor da terra nua diminui, que é a base de cálculo, ok? Então temos aí a progressividade. Se você não usa a área rural, progressivamente a alíquota vai aumentando, porque o valor da terra nua é maior, né? A base de cálculo será maior e aí a alíquota vai ser também maior. Interessante isso lá na Lei 9393 de 1996, que é a lei do ITR. Passa despercebido, mas cai na OAB, cai em concurso público. É o princípio da progressividade, é o princípio constitucional da progressividade, ok? Com isso, então, encerramos aí o nosso conteúdo semanal. Até a próxima. Abraços.